Olá, esse é o podcast da Azeduca, versão em vídeo. Agora você pode acompanhar as nossas conversas também em vídeo. Então, se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível no Spotify, em vídeo ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Eu sou a Aline Guimarães, apresentadora deste podcast. Eu sou branca, tenho uma altura mediana, tenho cabelo liso, olhos castanhos, o meu cabelo fica aqui na altura do ombro. Estou usando uma blusa levemente dourada, um casaco bege, uma calça bege. E a gente está no ambiente com cortinas azuis. Do meu lado direito tem uma mesa e uma caneca da Azeduca com água. Do meu lado esquerdo temos um abajur, uma tela. E eu estou aqui de frente para os meus convidados. Sejam muito bem-vindos. Recebemos hoje o Dr. Ricardo de Lázaro Filho, médico formado pela Faculdade de Medicina na USP, mestre em aconselhamento genético e genômica humana, doutorando em genética e biologia evolutiva pelo Instituto de Biociências pela USP, cofundador e CEO da DASA Genera, e também a doutora Larissa Pena, que é biomédica, doutora em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e analista de pesquisa e desenvolvimento na DASA Genera, para uma conversa muito rica, tenho certeza que vai surpreender quem estiver aqui nos acompanhando. Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre ancestralidade e eu quero já deixar aqui claro para quem está nos ouvindo que a gente não vai falar muito sobre ancestralidade sobre o ponto de vista mais cultural, né? Então, de costumes, a gente vai falar de ancestralidade sob o ponto de vista mais biológico mesmo. Então, para começar, Ricardo, gostaria que você definisse o que é ancestralidade. É um conceito amplo, né? Eu vou iniciar também fazendo minha audiodescrição. Então, eu sou homem branco de cabelos e olhos castanhos. Eu uso óculos, tenho uma barba mais fina. Estou com uma camisa cinza e aqui estou, né, ao lado da Aline e também da Larissa. E eu acho que assim, a ancestralidade, ela é um conceito que a gente… ela tem com certeza todo esse componente cultural, esse componente social, histórico. E de certo modo, ele se liga e a genética acaba sendo uma ferramenta para desvendar um pouco desse componente mais humano, tá? Então, em resumo, a ancestralidade é a origem, da onde que vieram os antepassados de uma determinada pessoa, tá? Então, hoje é algo que vem sendo muito estudado, cada vez mais a gente entendendo quais foram os fluxos migratórios da humanidade e a genética tendo um papel importantíssimo para contar melhor essa história. Excelente, muito bom esse aquecimento. E Larissa, como que surgiu essa ideia de a gente, a partir do genoma, a gente chegar na ancestralidade? Bom, então vou começar minha áudio descrevendo, né? Eu sou mulher, eu tenho a pele branca, cabelo castanho escuro, abaixo do ombro, olhos castanhos. Tô vestindo uma blusa bege, uma calça preta e também tô usando uns colares aqui, juntamente com brinco. Excelente. Então, essa parte de a gente estudar o genoma, né? A gente consegue avaliar a parte biológica para conseguir comparar com outras populações, né? Que a gente, na verdade, assim, tem um banco amplo de dados genéticos de indivíduos de diferentes regiões do mundo, né? E aí, esses dados genéticos de diferentes indivíduos, a gente consegue fazer um comparativo do DNA da uma amostra que a gente está analisando com esses outros indivíduos de diferentes locais, e aí verificar a similaridade genética entre eles, verificar com quais grupos populacionais esse DNA que a gente está analisando mais se assemelha, com quais grupos. Assim a gente consegue fazer uma estimativa e fazer essa análise da ancestralidade genética das pessoas, né? Legal, e acho que até complementando um pouquinho, né, historicamente, a ciência sempre quis entender da onde que o ser humano veio, né? Acho que é uma pergunta que não só a ciência quer explicar, as religiões, todas elas tentavam explicar. E acho que a ciência, ela vem trazendo muito essas respostas, e eu acho que o estudo da ancestralidade, ela vem
a partir disso, né? Uma vez que a gente entende melhor como que é o processo evolutivo da humanidade, a ciência começa a estudar como que ele se desdobrou ao longo de milênios, né? Nesses últimos 100, 200 mil anos que a humanidade existe, e como que a humanidade passou a habitar todos os continentes humanos, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida e a gente vai falar mais aqui sobre genoma, sobre como que é feita a análise e acho que além da parte do que a gente fala que é o DNA nuclear, que é o DNA que está dentro do núcleo, né? Tem o DNA mitocondrial, que são pedacinhos de DNA que estão nas mitocôndrias, são organelas celulares responsáveis pela parte de energia, né, da célula. E essas organelas também têm um DNA próprio, que ajudou muito a gente a entender toda uma parte que é a linhagem materna. Então, desde a primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos, como que essas linhagens foram acontecendo ao longo da humanidade. Então, acho que para complementar mesmo que a ciência, ela quis entender. A ciência, pela busca do conhecimento, pela curiosidade que ela tem, ela foi entendendo essa parte, esse segmento. Acho que foi aí que a história ali da ciência, do genoma, para a compreensão da ancestralidade da origem. Fantástico, chegar então na mitocôndria da Eva, quase. E realmente, né, a gente fala que essa primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos, chama-se Eva mitocondrial. Sim. A ciência chama ela de Eva mitocondrial. Excelente. Assim como o último homem que deu origem a todos nós, todos que estão aqui, nós três, as pessoas que estão ouvindo, né? Todo mundo teve em algum momento um ancestral comum. E esse ancestral do lado materno era a Eva mitocondrial, do lado paterno é chamado de Adão cromossomial Y. Né? Que interessante. E aí a gente rastreia pelo cromossomo Y, que é um cromossomo que está presente em homens biológicos e que a gente consegue também traçar 100, 200 mil anos, até essas duas pessoas que não necessariamente viveram exatamente no mesmo momento, se conheceram, não, mas que viveram aí na África, que foi o berço da humanidade. Muito, muito interessante. E algo que eu acabei lendo, assim, e me surpreendeu muito, eu fiquei, será que é isso mesmo? Mesmo sendo médica, eu custei acreditar, é que nós somos similares em 99,9%, né? O nosso genoma é semelhante. E o que difere entre nós é 0,1%. E é isso que acaba definindo aqui a nossa ancestralidade. A gente fica se perguntando, né? Eu, como leiga no assunto de genética, como que é possível, né, que tão pouco define aqui a nossa ancestralidade. Aqui deixo essa pergunta aqui para vocês. Parece pouco, né? Mas se a gente pensar, nós somos compostos por 3 bilhões de bases no nosso DNA, né? Então, esse 0,1% equivale a 3 milhões de bases que vão variar de uma pessoa para outra. Então, assim, parece pouco, mas a gente ainda tem uma quantidade significativa que é o que nos define, nos traz as características diferentes, que inclusive podem trazer predisposições, né? Essa variação, alguma pessoa que tem uma base diferente lá naquela região do DNA, né? E pode ser que tenha uma predisposição maior para uma determinada condição, enquanto outra pessoa que não tem aquela base lá, ela tem uma menor predisposição. Então, essa variação, além da parte de ancestralidade, também define essas questões de características físicas e também a questão de saúde. Muito interessante, né? A gente fica impressionado, mas realmente, diante de algo tão amplo, né? Esse 0,1 realmente acaba tendo esse impacto todo. E como que é realizado esse teste? Aqui fica essa pergunta também que a gente já está, né, se provocando. Como que faz? Legal. Então, assim, quando a gente fala dos testes de ancestralidade, de um teste genético, né? Muitas pessoas pensam que é algo complexo, né? Você vai fazer um exame, um mapeamento genético, é um termo que o pessoal usa bastante. E na verdade, o processo de se fazer um teste desse está cada vez mais simples, né? Eu vou explicar de uma maneira mais ampla o processo, depois deixo para a Larissa explicar mais tecnicamente os detalhes. Mas os exames, eles podem ser feitos dentro de laboratórios da DASA, pode ser realizado dentro do próprio site da Genera, que é um e-commerce que você pode comprar esse kit e realizar a coleta. As coletas pelo kit de coleta são feitas por saliva, então, como se fosse um swab, né? Igual o que é utilizado em Covid, só que passa na parte de dentro da bochecha. Você coleta essas amostras são devolvidas para o nosso laboratório, que fica em São Paulo, né? Na região de Moema.
E a partir daí a gente vai analisar milhares de pontos do DNA e dar um resultado assim super completo, super interessante, que você vai realmente poder viajar dentro do seu próprio DNA, né? Então, depois acho que vai ser interessante eu mostrar como que é um resultado, vou mostrar o meu resultado. Legal. Mas daqui, né, da coleta de saliva para dentro do laboratório, para dentro de todos os algoritmos de bioinformática, eu deixo a Larissa me complementar. Muito bom, então, vamos lá, Larissa. A gente recebendo a amostra, o primeiro passo é fazer uma extração do material genético. A gente precisa tirar esse DNA de dentro da célula. Então, a gente faz um procedimento, que a gente extrai esse DNA, purifica ele. E aí, depois de diversas etapas dentro do laboratório, a gente coloca essa amostra num chip, a gente chama de chip. Que que a gente chama assim, que para fazer essa metodologia, ela se chama SNP Array. É uma metodologia que a gente chama de SNP Array. Então, a gente utiliza um chip para isso. Colocando a amostra ali nesse chip, a gente coloca dentro de um equipamento que vai fazer essa identificação de milhares de pontos no DNA. E esses pontos no DNA que a gente analisa são chamados de marcadores genéticos e são, como a própria metodologia já diz, SNPs. O nome dos marcadores são SNPs, que é uma sigla para polimorfismo de nucleotídeo único. São regiões do nosso DNA que variam em apenas uma letrinha, apenas um nucleotídeo, que é justamente o que a gente estava conversando, dessa variação entre as pessoas. Em apenas um nucleotídeo já pode fazer a diferença de uma predisposição ou de alguma característica que a pessoa apresente. Então, é dessa maneira que a gente faz a análise, né? E aí o equipamento vai nos fazer essa identificação desses milhares de pontos que a gente deseja analisar no DNA. E é legal, assim, a gente comentou, né, desses 3 milhões de pontos que variam entre duas pessoas, né? Claro que esse é um dos tipos de variação genética, existem outras como deleções, alterações estruturais, que são pedaços maiores de DNA que também variam, mas essas são as mais comuns, os SNPs, né, que é justamente essa troca de base de letrinha. As pessoas têm A, outras pessoas têm C, né, e assim por diante. Adenina, citosina. Adenina, citosina, guanina e timina, exato. Tá legal. E existem 30 milhões dessas letras que costumam ser mais variáveis, né? Dessas 30 milhões, geralmente duas pessoas ali têm 3 milhões diferentes cada uma, né? E a gente analisa até 700 mil dessas letrinhas, que justamente são algumas dessas que mais variam. Então, a gente não está olhando os 3 bilhões de pontos do DNA, mas a gente está olhando o que mais costuma variar entre as pessoas. Perfeito, então super automatizado, então, hoje, esse processo todo. Entendi. Na verdade, é super robotizado. Então, no laboratório, assim, tem o processo de você pegar o swab e colocar num tubinho. De ali por diante é super automatizado, com robôs fazendo a extração e só realmente você transferindo, né, esse material, às vezes, de um tubo para o outro, mas super automatizado. E quanto tempo, mais ou menos, assim, para um resultado desse sair? Ser processado e sair o resultado? É algo rápido? É em torno de 30, 40 dias, né? Tá. Que leva para ter o resultado. Entendi. Mas geralmente o resultado é liberado antes, assim. É um processo, a gente até tem essa margem de 30, 40 dias. Geralmente o resultado fica em 2 a 3 semanas. Mas é um processo que é complexo. Tem toda essa parte laboratorial. Só que, além disso, tem todo um segmento de bioinformática, de análise de algoritmos que acontece. Então, uma vez saindo do equipamento, né, o dado bruto, que a gente chama, que são as letrinhas em cada região do DNA, a gente tem que transformar isso no resultado, em dizer qual que é o percentual de cada região do DNA, de cada região do mundo veio o DNA, de calcular o risco para determinada doença, para enxergar ali em determinada letrinha qual que é o que aquilo significa. Então, isso tem um tempo também de processamento. Mas essa leitura ainda é feita por máquina, por algoritmos. Exato, Tá. exato. Entendi. Então, são 4 softwares que acontecem usando vários algoritmos, cada um deles, e que juntos eles geram o resultado que os consumidores veem. Tá, e eu prometo que a última pergunta sobre o teste, que eu fico Imagina. super curiosa. Vocês falaram que faz um swab, né, que passa ali na mucosa bucal. E esse material, ele tem um tempo que ele é considerado ótimo para ser usado para o teste? Tem risco de repente, ser submetido a alguma temperatura desse material, né, ter que ficar inválido? Como que funciona essa questão do material mesmo? Que dá para mandar pelo correio, né? Isso. Como é que funciona?
A gente, na verdade, ele pode ser mandado pelo correio, claro, né? Mas a gente tem um processo de logística no Brasil todo. Inclusive, as pessoas que fazem, muitas delas devolvem as suas amostras dentro do laboratório da DASA para acelerar o processo de retorno, né? Mas o DNA como material, ele é muito estável. A gente pensa que não é, mas só de você pensar, por exemplo, que extraem DNA de múmias que estão há milhares de anos, secas, né? Ou se você consegue, que o pessoal está até analisando o DNA, extraindo e sequenciando DNA de mamutes, né? Ele é um material principalmente seco, bastante estável. Então, esse material tende a durar por anos. A gente chegou a fazer análises de validação dentro do laboratório, pegando amostras de anos e funcionava normalmente. Bacana. A gente tem, claro, eventualmente alguma amostra, se não é coletada bem feita. Por exemplo, a gente pede que 30, 45 minutos antes não ingira nenhum tipo de comida ou bebida. Por exemplo, café, às vezes pode atrapalhar. Então, a pessoa toma alguma coisa e logo depois faz a coleta. Mas a taxa de reanálise é baixíssima, é menos de 1%. Ah, super interessante. E Larissa, tu comentou no começo que fazem uma análise comparativa, né, para chegar nessa ancestralidade. Pode comentar um pouquinho mais sobre isso? Então, depois que saiu do laboratório o resultado, como o Ricardo falou, vai passar pela parte de bioinformática. E como que a gente faz a gente consegue estimar a ancestralidade, né? A gente monta um banco de dados nosso. Ele contém dados genéticos de milhares de indivíduos de diferentes regiões do mundo. E a gente faz essa coleta de dados genéticos a partir de bancos de dados públicos, de artigos científicos. E aí, a gente, tendo esse banco de dados, a gente utiliza ele como um referencial para fazer a comparação. E aí, para fazer essa comparação, a gente utiliza um algoritmo. Tem um algoritmo que vai fazer esse comparativo e vai fazer uma estimativa da ancestralidade, vai nos trazer esse resultado em porcentagens dessa estimativa de ancestralidade, né? Então, é dessa maneira que a gente consegue fazer essa análise de ancestralidade e trazer esse resultado que a gente vê e que o Ricardo vai mostrar daqui a pouquinho. Ótimo, estamos super curiosos. E Ricardo, eu estou imaginando aqui que não, mas a gente pode pensar que possa existir alguma variação? Por exemplo, eu faço esse teste hoje, faço esse teste daqui a um ano, ou faço o teste por diferentes empresas. Pode ter variação? Sim. Na verdade, é importante deixar bem claro que são 2 pontos principais que podem ter variação nesse sentido, né? Um primeiro ponto é: qual a base de dados utilizada para fazer a análise? Então, né, aqui na Genera a gente tem essa base que a Larissa comentou, de quase 10 mil indivíduos de artigos científicos. São dezenas de artigos utilizados para fazer essa análise. Um grupo que vai fazer com uma base diferente, uma base menor, pode ter um resultado diferente também. O algoritmo utilizado também pode variar, né? E acho que mais importante de tudo é ter a visão de que a ciência genômica é uma ciência relativamente nova. E por isso, cada vez mais informação vem sendo adicionada. Tanto da parte de ancestralidade, seja na parte de saúde. Por exemplo, a gente sabe que tem uma baixa representatividade de indivíduos de origem latina, indígena e africana dentro das bases de dados mundiais. Então, provavelmente, ao longo dos anos, conforme a gente tenha mais acesso a esses indivíduos, os resultados desses percentis regionais desses continentes vão ficar mais ricos, né? E até a gente utiliza, claro, a nossa própria base para melhorar os nossos próprios algoritmos. Então, sim, ao longo do tempo, o resultado vai ficando melhor. Tanto que a gente já chegou a fazer algumas vezes atualizações de número de populações. A gente fazia com próximo de 40, partiu agora para quase 100 indivíduos, e a ideia é expandir cada vez mais. 100 indivíduos não, 100 locais, 100 regiões. E muito interessante que a gente tem essa base de dados que acaba ficando disponível, né? Isso é muito bacana, assim, né? Isso agrega para todo mundo, né? Então, estava redondamente enganada. A nossa genética é a única, Exato. Só que realmente, como é feita uma análise comparativa, acaba dependendo dessa base de comparação, né? Muito bom. Exato. E o quanto que é confiável esse teste, Larissa? Bom, a gente, para fazer esse algoritmo, montar ele, a gente fez uma validação, né? Ele foi
foi feito o algoritmo e aí é feita uma validação com mais de 1.000 amostras com ancestralidade conhecida. Então, é feita essa validação com essas amostras e aí a gente tem o valor de sensibilidade da calculadora que a gente tem para diversos grupos populacionais que a gente analisa, né? A maioria, a gente tem uma sensibilidade, uma precisão maior de 80%, o valor. É super alto, né? Bom, e uma dúvida aqui que eu tenho, e que eu acredito que os nossos ouvintes, quem está nos assistindo também compartilha, é quantas gerações passadas a gente consegue chegar através desse teste? Legal. A gente consegue chegar em pelo menos 5 gerações. Quando eu digo pelo menos 5 gerações, pode chegar a mais, né? Mas 5 gerações a gente pelo menos detecta um pedacinho de DNA. E é curioso, por exemplo, muita gente brasileira de origem portuguesa se surpreende a ver um segmento de DNA grande do norte da África, da região do Maghreb, Marrocos, Argélia. Mas, na verdade, a gente esquece que Portugal foi, por séculos, né, controlada por esse povo mouro. E esses pedacinhos de DNA de séculos atrás chegaram nos portugueses que vieram para cá e estão nos brasileiros de hoje. Então, a gente consegue detectar pelo menos 5 gerações, mas muito mais para trás também é possível de detectar. Eu acredito que esses testes, assim, acabam tendo um impacto também indireto na questão até do preconceito, né? Porque, no fundo, a gente vê que somos muito, muito semelhantes e viemos no fundo do mesmo lugar, assim, né? É muito interessante. Bom, e uma coisa que eu também queria trazer aqui é que esse teste, ele acaba não abordando apenas a ancestralidade, né? Ele aborda outras questões, até a Larissa já trouxe aqui, você também, sobre questão de predisposição a doenças genéticas, né? E outros pontos. Então, vamos começar por esse ponto aqui sobre a predisposição de doenças. Quais que seriam as doenças que esse teste consegue dizer que a gente tem uma predisposição a mais ou não? Acho que para falar do que é um teste genético, um mapeamento genético, acho que a melhor maneira é mostrar o que vem num resultado, né? Muito bom. Eu tô aqui, eu vou mostrar o meu resultado para ilustrar um pouquinho tanto a parte de ancestralidade quanto a parte das outras análises que são feitas, tá? Então, Aline, é muito interessante mostrar e quando a gente, assim, exames laboratoriais, em geral, eles têm ali dão um valor de cada resultado, o que é considerado a normalidade daquele resultado e o resultado é esse. Aqui é muito diferente. A gente está falando do resultado vir numa plataforma navegável que você pode compartilhar com informação que você realmente vai aprendendo sobre as coisas, né? E esse é o meu resultado mesmo, né? Na plataforma de resultados da Genera. Esse é o resultado de ancestralidade. Então, se você olhar aqui primeiro no menu à esquerda, você consegue ver a separação dos grupos, né? A gente tem uma parte aqui de ancestralidade, que se divide em ancestralidade global, as linhagens maternas e paternas, que a gente falou um pouquinho, e a ferramenta de busca parentes, que eu vou mostrar mais brevemente. Depois, tem uma área que é o exame, o segmento de saúde, que a gente vai dividir entre a escala de risco genético, doenças genéticas e o Genera Pharma. E por último, toda a categoria de bem-estar, que é ligada à nutrição, fitness, cuidado à pele, cuidado com o envelhecimento, tá? Dentro do exame de ancestralidade, né, e de novo, né, aqui tem a minha fotinho, né, você consegue navegar, entender, e você percebe já que o meu mapa mundi, ele é super pintado. Eu gosto de falar que, em geral, muitos brasileiros, eu sou um exemplo, a gente carrega nas nossas células pedacinhos de DNA de todos os continentes do mundo. Então, eu tenho aqui um pouquinho de DNA indígena, um pouquinho de DNA do norte da África, da região da Ásia, mais europeu. O brasileiro reúne isso, né? Todo esse DNA de todos esses locais. Meu sobrenome denuncia que minha origem é majoritariamente italiana. E eu tenho aqui cerca de 60% de origem italiana, mas tenho DNA de várias outras regiões da Europa, né? Ibéria, que é Portugal e Espanha, região dos Balcãs ali, da região da Grécia, Europa Ocidental e várias outras regiões. Tenho um pouquinho de DNA judeu, tinha umas histórias ali de uma parte do meu sobrenome, vim de origem judaica e realmente detectei aqui, de novo, né? Pegando ali algumas gerações para trás. Tem região do norte da África, aqui região do Maghreb, que todo brasileiro descendente de português, espanhol, costuma ter um percentual aqui dessa região, e também da região da Turquia, né, da Ásia. E por fim, esse DNA indígena. Eu acho que a gente perdeu muito, o brasileiro perdeu muito da sua história
que foi apagada, né? E eu sabia que tinha uma bisavó de origem cabocla, que falavam, né? Mas descobri que tem um pedacinho aqui de DNA indígena foi algo que só realmente com o exame genético a gente consegue descobrir, consegue revelar. E tu vai Provavelmente passando de ali o origem cursor tupi. e vai aparecendo ali alguma coisa, um texto em relação Isso. àquilo. Ah, que bacana. A gente tem, porque assim, precisa explicar um pouquinho da história, né? De como aquele pedacinho de DNA pode ter chegado em você. E a gente fala aqui dos grupos, né? Um pouquinho da parte cultural deles. Então você pode saber aqui exemplos aqui de questões culturais, alimentação, justamente para você se conectar mais com a sua origem. Então esse é um resultado bem, bem interessante. Tem a parte de linhagem materna e paterna do DNA mitocondrial e do cromossomo Y. Então a linhagem materna aqui, a minha é esse chamado de haplogrupo T e assim, ele surgiu da Eva mitocondrial, né, que é a mulher que deu a última ancestral comum entre todos os seres humanos, que viveu entre 100 e 200 mil anos ali na África, próximo da região do Chifre da África, da Etiópia. E qual foi o percurso em todos esses centenas de milhares de anos aqui da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da minha mãe, assim por diante até chegar nela, Que legal. tá? Então essa é a parte de ancestralidade que é bem interessante, né? A linhagem paterna é muito semelhante, eu vou mostrar mais rapidamente, mas aqui a gente vai olhar do pai, do pai, do pai, do pai, do meu pai também, assim por diante, né? Qual que foi o percurso até chegar no Adão cromossomial Y, né? Tem até uma linhagem dessa família da minha linhagem paterna que foi para Oceania. Então os aborígenes têm um tipo de cromossomo Y parecido com o meu, né? Para você ver quanto distante que a gente detecta. Sim. E por último, dentro da parte de ancestralidade, tem a análise de busca parentes, que pessoas que fazem o teste e aceitam fazer parte dessa ferramenta, a gente compara o DNA entre elas para ver se encontra algum parente, alguém que também tenha feito o teste que compartilha o DNA. Então, achou meu pai, minha mãe, minha filha, né? Meu irmão, avós, que, né, todos eles presentei de Natal para o teste. Uma tia, mas achou essa pessoa, por exemplo, né? Que eu tenho o mesmo sobrenome da minha família, eu não sabia quem era, entrei em contato e descobri que, na verdade, é bisneta do meu bisavô de um outro casamento. Ah, que legal. Então é curioso, tenho vários outros primos, se você for navegar aqui, são várias páginas de primos distantes, mas a gente, através dessa ferramenta, já reuniu dezenas de casos de familiares que nos conheciam, pessoas adotadas que passaram a conhecer os irmãos, a família, pais e filhos que não se conheciam. Então, é uma ferramenta bem interessante também para se conectar com a família, né? Então, essa toda a parte de ancestralidade, né? Então, vou mostrar aqui, você falou um pouquinho de saúde. O exame de saúde... E daí acho que a Lari pode até explicar um pouquinho quais são as categorias, depois eu mostro. Bom, então para a gente desenvolver os painéis de saúde, a gente tem um embasamento de mais de 500 artigos científicos. Na verdade, para o desenvolvimento de toda a plataforma, são mais de 850 artigos que o grupo, né, o time se debruçou para fazer todo esse desenvolvimento. Para a parte de saúde e bem-estar, a gente utiliza como embasamento artigos científicos que são chamados estudos de associação. Então, esses estudos, como é que eles descobrem as variações no nosso DNA que podem predispor ou não uma condição, né? Eles separam grupo de casos e grupo controle. Então, por exemplo, grupo de casos, pessoas que têm diabetes, grupo controle, pessoas que não têm diabetes. Aí eles verificam milhares de regiões do DNA para ver o que tem de diferença ali, que variantes que tem, né? Que pontos no DNA tem de diferença do caso para o controle. Fazem cálculos estatísticos para ver se é significativa essa diferença. E aí, assim que eles conseguem fazer essa identificação de quais são esses SNPs que eu tinha comentado antes, esses marcadores que a gente analisa, quais são esses marcadores que estão associados ao desenvolvimento de uma doença ou de uma característica. Então, é dessa maneira, né, fazendo embasamento nesses artigos que a gente consegue construir esses painéis de saúde e de bem-estar que a gente está vendo aqui agora o resultado. Super interessante. E aí, quais seriam as doenças mais frequentes, Larissa? Doenças mais frequentes… Que vocês digo assim, que a gente consegue identificar essa predisposição. Tá, bom, a gente tem ali, inclusive nesse painel de escala de risco genético, a gente tem identificação de vários tipos de câncer, né? Câncer de ovário, próstata,
linfoma de Hodgkin, mama, dentre outros, né? E a gente tem também ali diabetes, tem outras doenças associadas ao trato gastrointestinal, né? Ali, eu acho que o Ricardo pode mostrar um pouquinho melhor. Então, de doenças, assim, a gente tem também algumas doenças que são doenças que não são tão comuns, digamos assim, não tem tantos fatores ambientais, assim, que influenciem, né? Que é a parte de doenças genéticas. E aí a gente tem também outras questões ali já de bem-estar que são mais associadas a condições diferentes, deficiências de vitaminas ou predisposição a atividades físicas, se tem tendência a ter lesão ou não, né? Mas acho que o Ricardo pode mostrar um pouquinho melhor ali agora essa parte. Legal. Então a parte de saúde se divide, né? Como a Larissa comentou, em escala de risco genético, doenças genéticas e a parte de farma. Escala de risco genético, a gente está analisando condições que têm um componente genético, mas que também tem um componente ambiental. Muitas vezes o ambiental até maior do que o genético, né? E ambiental, só para deixar aqui claro para os nossos ouvintes, assim, é hábitos de vida, né? O nosso, é tudo que é externo a nós, né? Tudo que é externo. Então pode ser os hábitos de vida, mas pode ser também a exposição à poluição, por exemplo, né? Ou a outras exposição ao estresse. Então tudo que não é genético, né? E aqui a gente vai avaliar na escala de risco genético múltiplos marcadores para cada condição. Vou dar como exemplo, né? Aqui a gente separa aqui por condições que eu tenho risco aumentado em vermelho, risco médio, intermediário em amarelo, risco mais baixo, considerado baixo em azul, risco teórico, né? Eu vou dar como exemplo a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que você olhando nesse gráfico aqui, ela é majoritariamente genética. Então, tem um fator ambiental que explica cerca de 30% da doença celíaca. Mas ela é majoritariamente genética, né? Para quem não sabe, a doença celíaca é uma intolerância mais grave ao glúten, tá? E dentro aqui da parte genética, o exame ele está enxergando cerca de 20% dessa condição. Então, tem outros 50% que o exame não enxerga, a ciência ainda não sabe da parte genética. A partir dessa visão, eu tenho um risco teórico estimado de 3 vezes o risco da população. Então, é um risco consideravelmente mais alto. Foi interessante que a gente conseguiu fazer análise com dados de mundo real desses scores, né? E a gente viu que pessoas que estão consideradas de alto risco têm alterações também de diagnóstico de exames laboratoriais super relevantes. Então, quem está aqui no meu score de risco, né, com mais de 55 anos, 6% acabam tendo essas alterações, né? Então, é super, super importante você conhecer desde muito cedo, né, essa condição. E uma coisa que me vem à cabeça aqui é assim, não existe... Em relação, assim, na verdade, a reação da pessoa que recebe isso, né? Isso não pode ser um pouco ansiogênico? Como que é a reação das pessoas, né, que recebem um teste desse, né? Porque eu imagino aqui que talvez um olhar mais frio, né? A pessoa entende como tu tá falando aqui. Mas como que é isso na experiência de vocês, essa reação? Existe algum tipo de assessoria para essas pessoas? Como que funciona? A gente tem assessoria, na verdade, assim, o objetivo até de mostrar esse gráfico é para dar essa visibilidade para quem está vendo o teste de que a gente está avaliando X parte do DNA, né, X marcadores genéticos e que tem todo outro componente que até é importante, que tem esse componente ambiental para que a pessoa, se ela tem uma predisposição genética, ela possa atuar com o fator ambiental ali para buscar reduzir essa predisposição que ela tem já genética, né? Então, assim, ali já é justamente o objetivo para a pessoa ver, né, que a gente não está falando que ela vai desenvolver. Que é uma aquilo. sentença, né? É uma predisposição que a gente está avaliando. E a gente tem realmente profissionais que fazem essa assessoria, né, da parte nutricional, a parte toda de aconselhamento genético, profissionais de educação física, também educadores físicos. E é interessante a sua pergunta, porque tiveram estudos que realmente foram tentar medir o quanto que ter um conhecimento desse impacta no estresse ou na qualidade de vida. E esses estudos, em geral, mostram que o estresse que pode existir, ele é bem momentâneo e que a grande maioria das pessoas
que fez achou importante as informações e que teve informações que ela não imaginava. A gente fez uma pesquisa interna também com pessoas que fizeram o teste da Genera, com mais de 300 pessoas, e 70% das pessoas, a partir do teste, tomaram alguma atitude de mudança de hábito, de buscar um profissional de saúde. Então, desses 70%, por exemplo, 51% levou os seus resultados para um médico ou um profissional de saúde para discutir e entender o que pode fazer, né? E uma boa parte mudou sua alimentação. Então, você conhecer realmente indica que permite que a pessoa mude e tenha uma vida mais saudável e de maneira mais personalizada. A tal da medicina de precisão, né? Exato, é uma Muito parte bom. disso. E esse teste, assim, a gente está falando aqui de predisposição a doenças, mas a gente pode pensar também que eu consigo, de alguma maneira, através desse teste, verificar se eu tenho… como que meu corpo reagiria a determinados medicamentos? Sim, a gente tem ali… o painel Pharma. Ah, legal. No painel Pharma, a gente faz essa avaliação do que a gente chama de farmacogenética, né? Que é como o nosso corpo tende a responder a determinados fármacos com base no nosso DNA. Então, ali a gente tem uma lista de medicamentos que a gente faz essa análise. E aí inclui questão de alergias ou efeitos colaterais indesejados, ou até mesmo se você tende a ter uma pior metabolização, responder melhor ou pior a determinado fármaco, né? Interessante. E eu gostaria também de falar um pouquinho mais sobre o bem-estar, sobre esse ponto aqui do teste, né? O que ele aborda aqui? Eu vi nutrição, fit, skin, aging, Fala um pouquinho para nós aí, Ricardo. O exame, então, se divide em 5 categorias, né? O Nutri, que é ligado à nutrição, predisposição à deficiência de algumas vitaminas. O Fit, que é bem ligado à atividade física, esportes. O Skin, que a gente vai ver questões de cuidado à pele e predisposições também ligadas à pele. O Aging, de envelhecimento, e o de autoconhecimento, né? Com características mais curiosas, comportamentais. Eu, por exemplo, né, uma das coisas que eu descobri no teste é que eu tenho uma predisposição para níveis reduzidos de folato. Então, tem um gene que é o MTHFR, que é um gene bastante estudado e que até é pedido, muitos profissionais pedem análises desse gene. E isso indica aqui que eu, por exemplo, poderia mudar um pouco minha alimentação, me focar nisso ou dosar para ver se realmente como que está toda a minha parte de folato e etc. Então, eu acho que esse é um dos tipos de análise. Mas assim, a gente vai falar de condições ligadas à vitamina, à ingestão de açúcar, questões até mais emocionais, como a fome emocional. E é importante falar, né? Aqui, a maior parte dessas análises, elas são análises de associação, tá? Então, como a Larissa comentou, todas elas aqui a gente traz os artigos científicos, né? Que embasaram aqui o estudo, mas a gente está olhando a associação de um marcador que está super associado à condição. Mas… De novo, né? A ciência ainda não conhece totalmente. Então, devem ter outros marcadores. E a gente está olhando geralmente o que tem o maior peso, mas podem ter outros que balanceiam. Então, esse realmente é uma análise que ela não pode ser vista de maneira determinista, né? Ela tem que ser avaliada e em conjunto de vários outros fatores você avaliar, tá? Perfeito. Então, um dos marcadores mais interessantes do Nutri, por exemplo, é a intolerância à lactose. Que no nosso levantamento de mais de 200 mil brasileiros que fez o teste, a gente viu que 51% das pessoas tinham predisposição a ter intolerância à lactose, né? Muito alto, né? Então é muito alto. E a maioria das pessoas não sabe disso, né? Então, acho que esse é um dos exemplos, tá? E falando aqui de intolerância à lactose, né? Eu fiquei pensando, existe a possibilidade de cruzar esses testes com dados de laboratório, né? Por exemplo, vocês pegam aqui todo o banco de dados que vocês vão ter e cruzam com dados de um laboratório de análises clínicas. Isso é feito? Como que tá essa questão? A gente fez alguns levantamentos, né? Que até o Ricardo comentou ali da parte de escala de risco genético, justamente cruzando as pessoas que fizeram o teste com
resultados que são utilizados para o diagnóstico. Por exemplo, para diabetes, glicemia elevada, hemoglobina glicada também com valor elevado, né? Vamos ver quantas dessas pessoas que apresentaram um risco elevado que tinham realmente alterações nos exames, que foi o que ele mesmo comentou, né? Que foi uma quantidade alta de pessoas. A gente vê uma curva, assim, de que realmente aumenta. Quanto maior o risco genético que a gente identificou, maior a quantidade de pessoas que apresentaram alterações nesses exames que são justamente utilizados como diagnóstico dessas condições. Eu acho que é legal comentar. Esse cruzamento é parte de um estudo que a gente já passou por comitê de ética, então está aprovado, e que a gente começou a fazer justamente para entender as predisposições genéticas da população brasileira. A Genera, por ter a maior base de dados genômicos da América Latina, então são mais de 200 mil pessoas, a gente consegue fazer muito estudo e fazer muita análise interessante. De diabetes, como a Larissa comentou, a gente viu que pessoas com menos de 45 anos de idade, que não é a idade que geralmente a diabetes aparece, praticamente não tinham diferenças de risco entre quem tinha considerado o risco teórico menor, genético, né? Menor ou maior. Agora, quando você olhava pessoas de mais de 45 anos, essa diferença ia para 150% a mais. Então, quem estava com risco aumentado tinha 150% a mais do que quem estava com risco diminuído de desenvolver, de ter alterações laboratoriais relacionadas à diabetes. Então, você conhecer isso antes dos 45 anos é muito importante para você não ter esse crescimento e fazer parte desse aumento de risco aí de 2,5 vezes. Sim, uma grande oportunidade de mudar desfecho, né? E qualquer um pode fazer esse teste? Precisa de um pedido médico? Larissa, como que funciona? Para quem tá curioso aqui, deu vontade de fazer. Esse teste não tem necessidade de pedido médico, né? A gente chama que é um teste de genômica pessoal. Tá. Então, a própria pessoa tem acesso aos seus dados, ela mesma pode fazer se ela tiver interesse para conhecer mais sobre a ancestralidade, sobre a saúde dela. E como é que ela chega nesse teste? Como é que acha? Existe algum site? Quer deixar aqui para nós? Isso, a gente tem o site da Genera, né? Genera.com.br. E aí lá a gente tem disponível os diferentes pacotes que a pessoa pode adquirir, que tem o Basic, que tem a parte de ancestralidade, tem o Standard, que tem ancestralidade e aqueles 5 painéis de bem-estar. E tem também o Premium, que são a parte de saúde, bem-estar e ancestralidade. Ele seria um pacote completo contendo todos esses painéis que a gente estava conversando. Nossa, essa conversa tá tão gostosa, dá vontade de ficar com vocês, aproveitando vocês aqui a manhã toda. Mas a gente está chegando no final desse episódio. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que tem interesse sobre esse tema. Começando aqui por ti, Ricardo. Legal, eu acho que comentar. A gente está vivendo uma revolução na saúde, uma revolução na medicina, né? Que é o que é muitas vezes chamado de saúde 4P, que é a saúde preditiva, preventiva, personalizada e participativa. E eu acho que os testes genéticos, e conforme o avanço da ciência, e eles estão ficando cada vez mais precisos, né? Você olha uma análise de mundo real, você enxerga isso, né? Como pessoas que estão ali no alto risco estão realmente desenvolvendo a doença. Você perceber isso, você permite, de maneira preditiva, já agir, né? Você conseguir agir preventivamente, mudando os hábitos, observando, tentando fazer um diagnóstico mais precoce. Se, de repente, acontecer a doença, você, através de análise de farmacogenética, consegue tratar de maneira mais personalizada, evitando efeitos colaterais, com medicamentos que vão fazer mais efeito. E o mais legal, tudo isso muito participativo. O consumidor, ele vai participar muito da sua saúde, né? O paciente, ele vai realmente se empoderar do seu cuidado e ser o centro disso. Eu acho que isso é um movimento também muito interessante que vem acontecendo. E Larissa? Então assim, eu gostaria de deixar a mensagem final, né? Que a gente está passando por uma revolução da genômica, né? E ainda temos algum caminho ainda pela frente de novas descobertas que a gente vai tendo a cada ano. E eu considero que realmente isso é o futuro da medicina, né? Por conta justamente dessa questão que a gente falou de ser a gente vê de uma maneira preditiva e poder atuar preventivamente. Eu sou um exemplo ali numa parte de preventivo, no sentido de que eu tive um resultado, que eu vi que tinha uma alteração ali, de uma predisposição, fui atrás de médico, uma dermatologista, né? Eu tive melanoma, risco elevado para melanoma, né? E aí fui atrás de uma dermatologista para justamente buscar
avaliar que eu tenho muita manchinha na pele, né? Não cuidava muito de passar protetor solar, ia pro sol meio-dia. Então, assim, eu considero super relevante, né? Eu mesma experienciei, assim, que como é importante a gente poder ter isso em mãos, né? Sim. E poder atuar dessa maneira preventiva. Acho que é o futuro da medicina, realmente, que a gente tá presenciando. Perfeito, que privilégio estar com vocês, parabéns pelo trabalho, muito bom. Para você que nos acompanhou aqui no nosso canal do YouTube, saiba que esse episódio também está disponível no nosso canal do Spotify. E eu gostaria de convidar todos vocês para deixarem as suas opiniões nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, dasa.educa@dasa.com.br.